domingo, o Senhor, Ele me deu uma palavra. E quando eu me sentei, eu gosto de sempre perguntar a Deus: Senhor, aonde é que o Senhor quer falar? Aonde é que o Senhor quer ir? Porque o nosso Deus, Ele conhece a minha e a tua necessidade. E Deus, Ele vai falar justamente naquilo que nós precisamos ouvir. O Senhor, Ele não vai falar naquilo que nós queremos ouvir. O Senhor, Ele vai falar naquilo que nós precisamos ouvir da parte dEle. E tem coisa dentro de nós que precisa ser tiradas, que tem coisa dentro de nós que precisa ser revelada, que tem coisa dentro de nós que muitas das vezes nós achamos, aleluia, que ninguém está vendo, e Deus, Ele não vai revelar para qualquer pessoa. Deus, Ele revela para quem pode resolver ou para quem pode fazer alguma coisa. Já pensou se Deus revela o problema para quem não pode fazer? Não. Deus, Ele revela, Ele coloca nas mãos daqueles que podem fazer alguma coisa. Então, o Senhor vai revelar para quem é preciso ser revelado. Amém? O Senhor me deu uma palavra que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo 5, que vai dizer assim: Naamã, o comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã, o Senhor Deus tinha dado vitória ao exército dos sírios. Ele era um soldado valente, mas sofria de uma terrível doença da pele. O Senhor é quem tinha dado vitória a Naamã. Aleluia. Ele era um comandante estimado, respeitado, aleluia, pelos sírios, porque várias vitórias Deus tinha dado por meio dele. Só que esse soldado valente, ele sofria de uma terrível enfermidade. Quantas das vezes eu e você estamos no campo de batalha? Quantas das vezes eu e você estamos lutando e nós estamos doentes? Não fisicamente, mas espiritualmente. E o Senhor falava ao meu coração e o Senhor dizia assim, aleluia, tem muitos Naamãs no nosso meio que estão doentes, mas estão no meio de uma batalha. Tem muito Naamã que está doente, mas estão no meio de uma guerra. Porque a enfermidade, a doença, aleluia, não impedia dele exercer o seu posto. Quantas das vezes você olha para você machucada, doente, ferida, sem força, mas você tem que estar de pé, porque tem pessoas que estão olhando para você e estão dizendo assim: nós estamos aqui por causa dela. E você tem que vestir aquela roupa, aleluia, ignorar suas feridas, ignorar, aleluia, as suas dores e estar ali pronta para a batalha. Quantas das vezes, aleluia, o corpo daquele homem almejou um repouso, mas ele não pôde repousar porque ele teria que estar de frente de uma liderança que era do exército. E ele teria que passar confiança para aquelas pessoas ali que confiavam e dependiam dele. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, que estão liderando. Eu vejo pessoas aqui, aleluia, que estão à frente de exército, mas estão como Naamã. Como assim? Estão, aleluia, carregando na pele marcas, aleluia, de ferida, marca de dores. Mas o Senhor, Ele trabalha certo, aleluia, por linhas certas. E o Senhor é aquele que vai,
aleluia, fazer com que aquele homem venha receber uma direção. Aleluia. Em meio a essa situação que você está, Deus vai fazer você receber uma direção. Dentro dessa situação que você se encontra, Deus vai fazer você receber uma direção. Num dos seus ataques contra Israel, os sírios haviam levado como prisioneira uma menina israelita que ficou sendo escrava da mulher de Naamã. Tá vendo? Em um dos seus ataques, aleluia, uma menina é levada como escrava colocada lá dentro. Tinha um propósito na ida daquela menina. Muitas das vezes nós achamos que o cenário, aleluia, para nossa história acabou devido ao ambiente que nós estamos. Se vocês perceberem, durante esses dias, Deus está sempre falando sobre cenário. Aleluia. Deus está sempre falando sobre cenário. Porque muitos querem que Deus mude, aleluia, o cenário. Muitos querem que Deus tire, arranque daquele cenário. Só que muitas das vezes Deus quer fazer completamente diferente. Como assim? Deus quer usar você dentro do cenário. A palavra do Senhor vai nos dizer lá em Ezequiel 37 que o Senhor leva Ezequiel e coloca ele no meio de um vale de ossos secos. Aleluia. Porque o Senhor queria usar ele dentro daquele cenário. Quantas das vezes nós estamos pedindo para Deus nos tirar desse cenário? E muitas das vezes Deus quer nos usar dentro do cenário. Aquela menina, aleluia, ela tinha sido levada para dentro da casa dele como prisioneira. Você acha que uma menina que a Bíblia nem relata o nome, mas diz que é uma menina, então é jovem? Quantos sonhos aquela menina não tinha? Quanto projeto aquela menina não tinha? E você vê a sua vida de uma hora para outra virar. A sua vida toda ali, aleluia, pautada no plano. Porque o Senhor me revela que tem pessoas aqui que têm a vida assim, como? Pautada no plano. Todo dia ela já sabe o que vai fazer. Aleluia. Pensa comigo. Raciocina um pouquinho. Será que aquela menina também não já tinha arquitetado como ia ser a história dela? E de repente a vida dela vira de cabeça para baixo. Em um ataque, aleluia, contra Israel, aquela menina é arrancada. Aquela menina é tirada do seio da sua família. E aquela menina agora vai ser o quê? Vai ser escrava dentro da casa do homem. Olha só, vai ser escrava dentro da casa do homem que comandou o ataque contra Israel. Você saber que você está dentro da casa do homem que comandou o ataque contra Israel e que sua família, aleluia, foi no bolo e ela foi tirada, apartada. Ela poderia ter vários bloqueios psicológicos, emocionais, espirituais. Só que aquela menina, ela era uma menina sábia, ela era uma menina inteligente e ela sabia que se Deus tinha permitido ela chegar lá dentro daquela casa, teria um propósito. E se Deus, aleluia, te fez chegar dentro desse cenário que você hoje se encontra, é porque tem um propósito dentro dele para ser revelado. Deus não vai lhe colocar dentro de um cenário sem, aleluia, ele revelar para que você está ali. Só que a revelação, ela não é na nossa hora, ela é na hora de Deus. Porque muitas das vezes nós queremos que Deus nos mostre antes de nós entrar dentro do cenário. Mas
o propósito só é revelado quando ela está dentro do cenário. 2 Reis 5. O Senhor me trouxe aqui hoje para dizer para você que vai ter propósito revelado quando você estiver dentro. Mesmo você sem entender, o Senhor está dizendo dentro, aleluia, do propósito, aleluia, dentro do projeto, que eu te coloquei aonde eu vou revelar meu propósito. Sabe por quê? Porque Deus está te preparando. E lá dentro, aleluia, ela tinha uma chave que precisa ser entregue. Deus lhe coloca dentro de ambientes para entregar a chave. Muitas das vezes nós só queremos receber. Mas Deus muitas das vezes nos coloca para entregar. Quando o Senhor leva Ezequiel ao vale de ossos secos, foi para ele fazer o quê? Ele ser profeta do vale dele. Foi para ele entregar. A menina estava lá dentro da casa dele. Aleluia. Para entregar uma chave. Você pode até não estar entendendo o que está acontecendo dentro dessa situação. Só que o Senhor está dizendo para você, aleluia, sabe por que você está aí? Porque você tem algo nas suas mãos que precisa ser passado. Você tem algo nas suas mãos que precisa ser entregue. Às vezes a gente acha que a gente não tem nada. Quando você vai ler o contexto da história, aleluia, você vai ver que diz o nome dele de cara. Naamã, o comandante do exército da Síria. Diz o nome, diz a função, diz, aleluia, o cargo. E a menina, você não vê o nome dela sendo relatado. Sabe por quê? Porque Deus vai usar a história em vez do nome. Muitas das vezes nós ficamos preocupadas com o nome. E Deus está dizendo, o nome não significa nada. O que significa é a história que eu vou usar. É o que vai ficar marcado. É o legado que vai ser deixado. O nome muitas das vezes desaparece, mas a história fica. Sabe por quê? Porque Deus queria usar uma menina que, embora não relataram o nome dela, aleluia, mas ela ia direcionar aquele homem no caminho que ele devia trilhar para ele obter um resultado. O Senhor te trouxe aqui hoje para dizer qual é, aleluia, o resultado que você quer. Qual é o resultado que você está esperando? Talvez o resultado que você está esperando não venha de quem você quer, mas venha de alguém que você nunca pensou que viria. Porque muitas das vezes nós não damos nada, aleluia, pelaquela pessoa que não tem um nome em revelância. E muitas das vezes aquela pessoa tem mais a oferecer do que aquele que é, aleluia, conhecido. Ele era conhecido, ele era estimado, ele tinha um cargo alto, porém ele não tinha a chave que ela tinha. O Senhor está dizendo para você, oramandia sobre cápia. Você pode até não ter um nome conhecido, aleluia, mas você tem chave que quem tem nome conhecido não tem. Oramai de cá sobra nápia nasce. E ela vê sensibilidade. Deus hoje está dando aqui sensibilidade. Oramada cá sobra nápia sépia. Aleluia. Ela vê o que muitos não enxergam. E tem pessoas que estão aqui dentro e estão perguntando, mas Senhor, o porquê fulano não está vendo minha prova? O porquê fulano não está vendo a minha luta? Ele era rodeado de muita gente.
e ninguém sequer parou e notou o que ele carregava. Tem muita gente que te rodeia, mas não sabe o que tu carrega. Tem muita gente que está em volta de você, mas não sabe do que você tem vivido. Ele era comandante de um exército. Quantas pessoas não estavam próximo dele? Mas nenhum enxergava o que ele estava sentindo. Porque tem pessoas que não têm sensibilidade para ver e nem Deus mostra. Como eu disse, Deus não vai mostrar para quem não pode resolver. Deus só vai mostrar para quem pode fazer alguma coisa. Um exemplo é que Joquebede, ela esconde Moisés. Depois de 3 meses não pode mais esconder Moisés. O que ela faz? Coloca o menino dentro de um cesto, tampa, aleluia, tampa o cestinho, coloca o menino no rio Nilo. Miriam fica observando. Tinha as empregadas na margem, mas quem vê é a princesa, o cestinho. Se quem estava na margem estava mais próximo. E por que Deus não deixa ver? Porque Deus não entrega projeto em quem, aleluia, não tem capacidade para sustentar. Se o Senhor tivesse entregado nas mãos da empregada, era mesmo que nada. Por quê? Porque existia um decreto. Elas não poderiam sustentar o projeto. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor faz com que as empregadas não vejam as servas e diz: eu vou colocar, aleluia, para ver quem tem estrutura para sustentar. Deus nunca vai entregar projeto na mão de quem não tem capacidade para sustentar o que ele está entregando. Aí o que é que o Senhor faz? O Senhor não deixa muitos verem. Por quê? Porque não ia resolver. Não sabia o que a menina sabia. Aí o Senhor diz assim: eu vou mostrar a quem vai entregar o que ele precisa. Você pode ter certeza que tudo que Deus faz é perfeito, embora você não esteja entendendo. A ida naquela menina na casa dele, a ida dela ali, por mais que fosse uma ida forçada, tirada, arrancada, tinha um propósito. E o Senhor está dizendo aqui hoje, aleluia, para você que o seu lugar aí, aleluia, tem um propósito. Esse cenário que você se encontra tem um propósito. Esse lugar onde você está tem um propósito. Orabaia sobre calabá. Você não foi levada aí, aleluia, só por ser levado. Você não foi colocada aí só por ser colocado. É porque o Senhor tem coisas para revelar para você. Aleluia. Versículo 3 de 2 Reis 5 vai dizer: um dia a menina disse à patroa: eu gostaria que o meu patrão fosse falar com a profeta que mora, com o profeta que mora em Samaria, pois ele o curaria da sua doença. Para a menina falar e para a mulher de Naamã dar ouvido,
É porque era uma menina que tinha princípios. Porque uma mulher que tem um status que ela tinha, por mais que também o nome dela não venha a ser revelado, nós vemos Deus usando duas mulheres dentro dessa história para fazer a ponte para um homem. Chegou o tempo de Deus levantar mulheres. Aleluia. Chegou o tempo de Deus levantar mulheres. E Deus vai levantar mulheres com força na terra. Alabacaçobranábia, para um propósito. A mulher dele escuta, dá ouvido. A menina, louvado seja o nome do Senhor. Então Naamã foi falar com o rei e contou o que a menina tinha dito. E o rei ordenou, vá falar com o rei de Israel e entregue esta carta a ele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então Naamã saiu levando uns 305 quilos de prata e uns 70 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que ele levava dizia assim, esta carta é para apresentar Naamã, que é o meu oficial. Eu quero que você o cure. Naamã vai levando o presente, Naamã vai levando uma carta. Aleluia. Só que na carta diz, eu quero que você cure. E a carta vai para quem? Para o rei de Israel. Aleluia. Alguém que também tinha um título. Alguém que também possuía um status. Oracaçobranabianarabahas. Oracaçorederererebarabachere-calabahas. Aleluia. Só que o interessante que o rei de Israel também não podia fazer nada. Quando o rei de Israel leu a carta, versículo 7, rasgou as suas roupas em sinal de quê? De medo. Por quê? Porque o rei de Israel, por mais que tivesse título, por mais que tivesse status, por mais que tivesse sentado numa cadeira, aleluia, não podia fazer nada. Sabe por quê? Porque quem faz não é o título. Quem faz não é a cadeira. Quem faz é aquele que está assentado de um trono. Se ele não fizer, não tem quem faça. Aí o interessante, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que no versículo 8, no versículo 7 ele diz, como é que o rei da Síria quer que eu cure este homem? Será que ele pensa que eu sou Deus e que eu tenho o poder de Davi de tirar? Ele está querendo briga. Ele diz, o que ele me pede é impossível. Ele acha que eu sou quem? Aí no versículo 8 vai dizer, porém o profeta Eliseu soube do que havia acontecido e mandou dizer, porque o Senhor está tão preocupado. Mande que esse homem venha falar comigo e eu mostrarei a ele que há profeta em Israel. E agora ia entrar dentro da história o profeta Eliseu, aleluia, que não tinha título, não tinha cadeira, aleluia, mas era levantado por Deus. Deus gosta de pegar aqueles que não são para confundir aqueles que se acham alguma coisa. Deus sempre vai usar os que não são para confundir os que são. A carta vai para quem? A carta vai para o rei de Israel, mas o rei de Israel faz alguma coisa? Não. Porque não é título, não é cadeira, não é roupa, não é anel, é intimidade. Ele soube. Aí ele diz, manda ele vir para cá. Aleluia. Porque ele vai saber que o Senhor usa profeta e que tem profeta em Israel. Nós vemos mais uma vez o Senhor usando
Pessoas simples para mudar história. Pessoas simples para transformar vidas. Aí o Senhor está dizendo, eu vou usar da simplicidade para fazer o que muitos que tem roupa, que tem título, que tem cadeira, aleluia, não faz. Oramai de cabarra sobra nábia. Ele vai lá. Aleluia. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou o empregado sair e que dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria curado. Ou seja, o profeta não recebe, manda só o recado. Aleluia. Porque tem coisa que o profeta não pode colocar a mão, o profeta tem que só dirigir. Aleluia. Como assim? O profeta tem que dar só a direção. Aleluia. Aí o que é que ele diz? Ele fica indignado. Por quê? Porque um homem que possui título, um homem que tem um nome, um homem que é conhecido, ele pensava que o profeta ia receber ele com a mesa posta, daquelas bem bonitas, cheia de rosa e de flor, ia mandar ele entrar para dentro de casa, senta aqui, ia bajular ele, Renaia sobrecábia, pelas condições que ele tinha e que ele se apresentou. Só que o profeta, penso eu, na minha conjectura humana, que o profeta diz assim, eu penso que ele vai entrar aqui desse jeito. Oramai, quer me derrar sépia. Desse jeito aqui não entra. Ele pode ter título, ele pode ter nome, mas comigo não é assim. Comigo não é dessa forma. Comigo é diferente. E ele, ao pensar que ia ser recepcionado pelo que ele era, porque diante de Deus isso aí não é nada, ele foi recebido totalmente diferente do que ele queria. Orai, Shekamande, aí no versículo 10 de 2 Reis 5, parte B, diz assim, eu pensava que pelo menos o profeta ia sair para falar comigo e que oraria, pensa eu, viu? Pensa eu, ele falando, né, para os empregados, eu pensava que ele pelo menos ia falar comigo, que oraria ao Senhor Deus e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Profeta não coloca a mão na lepra, não. Profeta direciona o lugar para a lepra ser curada. Sabe por quê? Porque quando o profeta coloca a mão na lepra, o profeta se contamina. E tem muito profeta contaminado porque tem passado a mão na lepra dos outros. Em vez de direcionar ao caminho do milagre para se tratar. Tem muita gente carregando lepra e profeta alisando. Tem muita gente cheia de mazela e profeta alisando. Só que ainda existem profetas como Eliseu. Não passa a mão em lepra. Direciona aonde tem que ser tratado. O rabacaia sobra nábia. Elamandia sobre camanabria. Profeta que passa a mão em lepra, passa a mão em pecado, vai ver com Deus. Orabaia sobre calabada. Da onde já se viu o profeta passar a mão em lepra? Vou direcionar você. Se você quiser mudar a tua vida, se você quiser mudar, se você quiser transformar, esse aqui é o caminho. Vai depender de você. O rabacai, elamandia sobre de minha nábia. O rabaia, lava sobre de minha calabás.
Aí, quando ele viu que o profeta não faria o que ele queria, ele fica o quê? Zangado. Versículo, aleluia, 11. E Naamã ficou muito zangado e disse: eu pensava que pelo menos ele passaria a mão e oraria. Sabe por quê? Porque quando você não submete aquilo que quer que você faça, para conveniência, aí, aleluia, a pessoa se revela as verdadeiras intenções dela. Mas o Senhor conhece a vida de cada uma. Ai, briacama sobre de minha nábia. Vai ficar zangado? Vai ficar com o bico trombudo? Vai cruzar os braços? Mas vai fazer o que Deus manda, se quiser obter o caminho de milagre e de vitória, senão vai viver na mermice. Se quer mudança, tem que ser assim. Oramai de cá sobrana. Aí no versículo, aleluia, 12, de 2 Reis 5. Além disso, por acaso os rios Abana, e Farpá em Damasco não são melhores do que qualquer rio da terra de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar curado? E foi embora muito bravo. Ele não estava na condição de pedir nem de exigir nada. O profeta direcionou ele até o Rio Jordão. Só que o orgulho dele estava tão grande, porque ele pensava que iria ser recebido de uma forma e foi recebido de outra, que ele começa a dizer: será que não tinha rio melhor do que o Jordão? Aleluia! Será que não tinha lugar melhor do que o Jordão? Só que o Senhor queria mostrar para ele que o Senhor iria usar as coisas que não são para confundir as que são. Porque muitas das vezes nós queremos um determinado lugar e Deus está dizendo: não vai ser ali, vai ser aqui. Eu vou confundir. Oramai de calabá sobre neta. Porque eu, o Senhor, conheço o que é melhor para você. Eu, o Senhor, sei do que é melhor para você. Se você quiser ir, vai ser nessa direção. Não vai ser, aleluia, para Abana, aleluia, e nem Farpá. Vai ser no Jordão. Você vai ter que descer, se você quiser. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que ele foi embora muito bravo. Então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Era um orgulho que precisava ser tratado. Aleluia. E o Senhor só trata orgulho, aleluia, com coisa que o orgulhoso não quer se dobrar. Então, para quebrar o orgulho, Deus vai usar aquilo que você não quer que aconteça. Deus vai fazer acontecer para poder tratar aquilo que precisa ser tratado dentro de você. Não era só a lepra externa que ele tinha. Ele também carregava dentro dele lepra interna. E quantas pessoas não têm carregado lepras internas? Quantas pessoas não estão carregando lepras internas dentro delas? O que foi visível, aleluia, para a menina foi a lepra externa, aleluia. Mas o que foi revelado quando ele chega lá, atrás do profeta, foi a lepra interna. E tem muita gente que carrega lepras internas que, aleluia, ainda não foram reveladas. Aí o Senhor faz o quê? Oramai calabassópia.
O Senhor cria uma situação para dizer, não é só externa que você está carregando. Você está carregando interna que vai ser revelada. E eu vou curar tanto, aleluia, de fora como a de dentro. Mas primeiramente o tratamento vai ser de dentro para fora. Oramaia serica manabia sérvia. O Senhor te trouxe hoje aqui para dizer, o tratamento que tu pensa, que vai ver o resultado de fora, vai ser primeiramente de dentro. Quem está esperando o resultado de fora, vai se deparar primeiro com o resultado de dentro. Eu não vou trabalhar fora, enquanto dentro não tiver resolvido. Orabaia sobre calabarras. Eramandio sobre que minha nábia sépia. Primeiramente eu vou resolver dentro. Primeiramente eu vou tratar dentro. Rabai de caçura. Pra depois fora. Pra depois fora começar a mudança visível. Estética, porque a mudança, aleluia, visível para os outros ver, a mudança interna, aleluia, só quem sabe o que aconteceu é nós e Deus. O Senhor queria primeiramente tratar dentro, porque dentro tinha uma lepra maior do que a lepra de fora. Aleluia. Aí no versículo 14 diz, então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. Aleluia. E o Senhor me entregou uma chave aqui. Aleluia. 7 vezes para ser curado. Se no primeiro mergulho o Deus de Israel já poderia ter curado completamente. Isso aqui, aleluia, mostra a perseverança. Tem gente que quando está no terceiro mergulho já quer desistir, porque acha que nada vai acontecer. Tem gente que quando já está no 4º mergulho, eu vou parar, porque nada vai acontecer. E a mudança estava acontecendo primeiramente dentro, para depois, aleluia, acontecer fora. Enquanto ele não estava vendo nada, aleluia, por fora, dentro já estava acontecendo uma transformação. Orabadaia sobre calabarras. Dentro já estava acontecendo uma mudança. Tem gente que vai olhar para você e vai dizer assim, nada está acontecendo na vida dela. Aí o Senhor está dizendo, deixa pensar em que nada está acontecendo. Orabacarabachega. Deixa pensar em que nada, aleluia, está acontecendo, porque enquanto muitos estão achando que nada está acontecendo, eu, Senhor, estou mudando. Eu, Senhor, estou transformando. Eu, Senhor, aleluia, estou trabalhando naquilo que o olho humano não consegue enxergar, naquilo que o olho humano não consegue ver, naquilo que o olho humano não consegue, aleluia, sequer notar. Oramai de calabarras. E a perseverança. Porque o Senhor me revela que tem pessoas aqui, aleluia, que desistiram mesmo antes de tentar. Ele desistiu mesmo antes de tentar. Só que o que acontece? Deus é muito bom. Sempre coloca pessoas para quê? Para nos impulsionar. Primeiro foi a menina, fala para a mulher. Depois a mulher fala para ele. Aí o rei manda a carta. Aí a carta, aleluia,
chega até o rei, o profeta escuta, aí o profeta escuta, manda chamar, aí o profeta manda o empregado, ó, sempre uma movimentação de pessoas. Deus sempre vai movimentar pessoas para te colocar no caminho do propósito. Deus sempre vai movimentar pessoas para te colocar onde Ele quer que você esteja. Aí o que acontece? O empregado dá o recado, ele fica bravo, não vai. Aí os empregados dele, ó, aleluia. Homem, se eu fosse tu, eu ia. Se ele tivesse pedido algo difícil, tu não ia fazer? Porque aquilo que parecia fácil para os empregados dele, para ele era difícil. Porque aquilo que parece fácil para alguns, para outros é difícil. Tem pessoas que, se você for contar a sua luta para ela, é fácil. Por quê? Porque o treinamento dela é diferente do seu. Já para você não é. Então o que era fácil para os empregados, pega aí. Oramai de calabacé, minha nabia soredereba. Para ele não era. Porque era justamente o que Deus queria tratar. Oramaia sobre camanata. Aquilo que para muitos é fácil, para outros é difícil. Aí o Senhor levanta o quê? Pessoas. Para mais uma vez não deixar ele desistir. Por quê? Porque ele queria desistir. Ele desistiu sem tentar. Mas os empregados insistem com ele e faz ele, aleluia, ir. Deus vai colocar pessoas do teu lado que quando tu pensar em desistir, aleluia, vai dizer assim, não desista. Aleluia, continua, vai em frente, não acabou, aleluia, o Senhor ainda vai fazer, tenha calma, vai passar. Se não fosse os empregados, ele não teria descido. Deus vai colocar a pessoa certa, pode olhar, que em volta dele tinha pessoa certa. Já pensou se um errado tivesse em volta? Meu Deus, que tragédia. Quem é que está à tua volta? Quem é que tu tem colocado perto de você? Oramanaka sobre de minhas. Eu sinto uma graça que poderosa. Oramanaya sobre. Porque pessoas erradas, minha filha, leva-nos para lugares errados. Pessoas erradas atrasam, aleluia, o nosso propósito. Pessoa certa acelera o nosso movimento. Pessoa certa acelera o nosso movimento. Por quê? Porque elas te impulsionam. Eles impulsionaram ele. No momento que ele ali desistiu, que não queria mais. Aí o que acontece? Impulsiona ele para frente. Cuidado quem está em volta de você. Tem muita gente parando. Sabe por quê? Porque as pessoas que estão em volta delas, aleluia, em vez de dar uma palavra de ânimo, em vez de dar uma palavra de força, de dizer, mulher, continua, não para. Diz, não, mulher, se eu fosse tu, eu desistia. Que conversa, Deus não tá nesse negócio, não. Uramaná, calabarra, sobra. Você vê que o ciclo que estava em volta daquele homem era um ciclo de amizades, aleluia, de pessoas fortes. De pessoas que trabalharam para o mesmo objetivo. Meu Deus. Pessoas que trabalharam para o mesmo objetivo. Olha só, eu queria que vocês imaginassem aqui. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça tão forte. Aleluia. Que aquelas pessoas, elas trabalharam em conjunto, mesmo sem saber. Elas trabalharam em conjunto, mesmo sem saber. Sabe o que Deus está dizendo? Eu vou colocar pessoas do teu lado, que vão agregar no teu propósito, que vão trabalhar em conjunto, ou seja, uma conexão, mesmo sem saber que estão trabalhando em conjunto, mesmo sem saber que estão trabalhando em conexão. Para quê? Para te ajudar a chegar aonde? No teu propósito.
Pode olhar que um, aleluia, levanta, o outro levanta, o outro levanta, o outro levanta e todos vão ajudando. Deus está dizendo, minha filha, meu filho, Rabadaia Sobranábia, eis que eu estou levantando pessoas. Oh, meu Deus, que graça. Que vão trabalhar aí em conjunto. Mesmo, aleluia, sem ser programados. Mas que o céu fará essa ligação. Aí ele vai, se banha. Não é o primeiro mergulho, não é o segundo. O Senhor está dizendo para você, tem coisas que não vão acontecer da primeira tentativa. Tem coisas que não vão acontecer da primeira tentativa. Aí tu tentou uma vez? Qual foi a tentativa que tu tentou e foi frustrante? Porque o Senhor fala aqui para mim, que tem pessoas que tentaram e teve, aleluia, uma experiência triste na tentativa dela. Por quê? Porque a tentativa dela foi de quê? Que falhou. Aleluia. A tentativa dela foi o quê? Que não deu certo. Qual foi a tentativa frustrante da tua vida? Aleluia. Que tu, aleluia, falhou. Que tu disse, não, é de primeira, vai dar certo. Eu tive uma experiência que foi terrível. Terrível, terrível. Parecia que o mundo tinha desabado em cima de mim. Eu fui tentar algo, e esse algo que eu fui tentar debaixo de uma palavra que já tinha sido liberada na minha vida, foi um não que eu recebi, sendo que Deus tinha me dado um sim. Eu digo assim, o negócio tá muito estranho. Deus fala aqui, e não é só por um, é por um monte, falou até comigo também. E por que nessa tentativa? O Senhor diz assim, porque tu tentou, aleluia, antes da hora. Tu quis antes do tempo. Eu falei que iria fazer, mas eu não disse a hora em nenhum momento. E tu foi lá e atravessou no meio querendo fazer no teu momento. Por isso que tu recebeu não. A primeira tentativa foi não. Por quê? Porque tu foi, aleluia, no teu momento e na tua hora. Quando chegar o momento e a hora, tu vai de novo. Só que tu vai no momento meu. Para que a tentativa não venha a ser frustrante. Porque toda vida que tu for na tua hora e no teu momento, as tentativas que você for fazer não vai dar certo. Mas se você for na minha hora e no meu momento, o que você fizer dará certo. Porque os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. E quantas pessoas aqui não tentaram a primeira vez e não deu certo? Ele tentou 7. Mas ele sabia que não ia ser da primeira. Porque o Senhor estava dizendo para ele, é 7. Eu não sei quantas tentativas você tentou. Eu não sei quantas vezes você foi e levou um não. Mas eu quero dizer para você, quando o Senhor lhe disser, vá. Chegou a hora, chegou o tempo. Oramai, calabá, sobramai. Pode ter certeza que tudo aquilo que deu errado dá certo. Que tudo aquilo que não aconteceu vai acontecer. O Senhor está dizendo, tudo aquilo que não aconteceu vai acontecer. E ele já tinha dado o 6º mergulho. Aleluia, dentro já tinha sido mudado. E agora, aleluia, ele ia dar o último. E o último, aleluia, era aquele que o povo ia ver. Aleluia, os empregados iam notar. O Senhor está dizendo, ei, aquilo que foi trabalhado dentro, nem todos vê. Mas aquilo que é externado fora, vai ser visível. Quando ele mergulha, que ele se levanta, a pele dele está transformada, a pele dele está restaurada e ele está curado por completo. A lepra tinha saído, não estava mais nele.
Sabe o que é que o Senhor me revela aqui? Aleluia, que a lepra vai sair. O Senhor me revela aqui que a lepra vai sair. Oremicandeia sobra nábia sépia. Irei, emianábia sépia. Olha só, Segundas Reis. Aleluia. 14. Segundas Reis 5:14. Então Naamã desceu até o rio Jordão e mergulhou 7 vezes, como Eliseu tinha dito, e ficou completamente curado. A sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Poderia ter colocado, e ele ficou curado, mas a Bíblia deixa escrito, escrito, a sua carne ficou firme e sadia, como a de uma criança. Em outras traduções vai dizer como a de um bebê. Sabe por quê? Porque se você pegar na pele de um bebê, você vê a maciez que é a pele de um bebê. Quão hidratada é uma pele de um bebê, mesmo que você não hidrate ela. Aí quando a Bíblia fala que o Senhor deixou igual uma pele de uma criança, é porque Deus faz além do que nós pedimos ou do que nós pensamos. Não relata quantos anos ele tinha, mas se ele já fosse uma pessoa velha. Se ele fosse uma pessoa velha, você sabe que com o passar do tempo a nossa pele ela vai ficando flácida, né? Vai dizer aqui que ficou firme, colágeno do céu. Deus faz além. Oracai, deramai, assobra, nábia, do que pedimos ou pensamos. Você está pedindo, aleluia, de um jeito e pensando que vem de um jeito, só que vem melhor. Oramai, calabassobra, nábia. Vem muito melhor do que o que você pediu. Vem muito melhor do que o que você imagina. Vai ficar firme. Vai ficar sadia. Aleluia. E vai ficar, aleluia, muito além do que você imaginou ou sonhou. Aí o Senhor me entrega uma chave aqui, nesse versículo, para passar para você. Que chave é essa? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Parte B. A sua carne ficou firme e sadia. Deus está curando pessoas aqui. Deus está dando firmeza em promessas. Oracai, e o Senhor está dizendo: eu vou fazer além do que tu pediu. E muito mais do que o que tu sonha. Orai de sobra nábia. Depois ele voltou com todos os seus homens até o lugar onde Eliseu estava e disse: agora eu sei que no mundo inteiro não existe nenhum Deus a não ser o Deus de Israel. Agora ele reconhece que no mundo inteiro não tinha um Deus como o Deus de Israel. O Deus, aleluia, que estava cuidando da menina lá dentro da casa dele. E o mesmo Deus agora que curou ele. Agora ele estava confessando com a boca dele. Sabe essa situação que você está vivendo? É porque o Deus de Israel vai fazer alguém confessar com a própria boca. Aleluia, que ele é grande, que ele é fiel e que ele é o único que pode mudar, fazer e refazer alguma coisa. Oramai de camanabia sépia. Aleluia. Ele exalta o nome do Senhor. E ele diz: não há no mundo inteiro um Deus como o Deus de Israel.
Aí o Senhor, sabe o que é que o Senhor falava comigo aqui? O Senhor dizia, a situação que você está vivendo vai ser, sabe para quê? Para exaltação, glorificação do meu nome, porque quem não me conhecia através do milagre, através do milagre que vai ocorrer na tua vida, vai acontecer. Olha agora, aleluia, visível, os empregados dele vendo. Quando chegasse em casa, a esposa via. Aleluia também. E agora, quando voltasse para casa, a esposa estava vendo. Os demais que sabiam do problema, vendo agora a transformação. O Senhor está dizendo o que eu vou fazer na tua vida. O que eu vou fazer na tua história. Vai ser visível. Vai ser visível. Quem está perto vai ver. Mas foi primeiramente necessário oracar sobre a nádia, trabalhar dentro. Oh, vai servir de testemunho. Sabe por quê? Porque você não precisa, aleluia, falar. Você só precisa, aleluia, mostrar. Mostrar o quê? Que existe um Deus que sara. Que existe um Deus que cura. Que existe um Deus que restaura. Ei, Naamã, hoje o Senhor te pegou para te tratar. Hoje o Senhor te pegou para te sarar. Hoje o Senhor te pegou, aleluia, para tu se desarmar. Como assim? Tirar as tuas armaduras. Porque, aleluia, Ele te vê. Quando tu não usa tuas armaduras. Ele te vê quando tu usa as tuas armaduras. E o Senhor está dizendo, aleluia, eu vejo debaixo da onde muitos não estão vendo. Eu vejo debaixo das armaduras. Tu com armadura ou sem armadura, eu te conheço. Tu com armadura ou sem armadura, eu te vejo. Ele se desarma todo para Jesus. Aleluia. Para Deus curar ele. Ele se desarma todo para Deus trabalhar na vida dele. E o Senhor está dizendo aqui para você hoje. Eu te desarmei todo para mim te curar. Eu te desarmei todinha. Aleluia, para mim te restaurar. E não é uma restauração. Aleluia, pela metade. É uma restauração que Jesus vai fazer na tua vida por completo. É uma restauração que Jesus vai fazer na tua vida. Por inteiro. É uma restauração que Deus vai fazer na tua vida como um todo. E pode ter certeza que o Senhor vai entrar dentro da situação para mudar, para transformar. E será visível, notório, a transformação que vai ocorrer. A transformação que vai ocorrer, porque o Senhor está dizendo, a transformação vai, aleluia, vai ocorrer. Prepara. Pai, em nome de Jesus, neste momento, aqui estamos, Senhor, na tua presença, meu Deus. E nós sabemos que o Senhor é um Deus de transformação e de mudança. E aqui, meu Senhor, na tua presença, Pai, nós pedimos a ti, meu Deus, que o Senhor venha transformar a vida dos teus. Que o Senhor venha mudar de uma forma sobrenatural. Pai, que o Senhor venha sarar, curar, colocar para fora tudo aquilo que está preso dentro. Que o Senhor venha limpar, Pai, com a tua mão toda lepra, Senhor, que os teus filhos têm levado durante muito tempo. Mas que hoje, Senhor, a cura venha acontecer de uma forma sobrenatural. Pai, vai arrancando, vai tirando
Santo de Deus. Porque nós rejeitamos toda lepra do inferno, toda doença do inferno. Nós, Pai querido e amado, rejeitamos em nome de Jesus toda doença espiritual, toda enfermidade, toda doença física. Em nome de Jesus nós repreendemos agora, nós rejeitamos e anulamos em nome de Jesus. Blinda o corpo dos teus, blinda a mente dos teus, cura da lepra da alma, orgulho, inveja. Pai querido e amado, vai tirando para fora, vai colocando o Espírito Santo de Deus às tuas mãos e arrancando tudo aquilo que precisa ser arrancado. Pai querido e amado, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor complete a obra, que o Senhor mude e transforme e que o Senhor faça. É o que nós te pedimos. Louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória.